Olá! Esta unidade temática traz para você o estudo dos recursos e demais meios impugnativos. Acompanhe as explicações do professor Lúcio Flávio para entender os conceitos iniciais deste tema. Boa aula! Olá pessoal, meu nome é Lúcio Flávio, professor de Direito Processual Civil, e nós iniciaremos hoje mais uma unidade temática, qual seja o estudo dos recursos e demais meios impugnativos. Lúcio Flávio é advogado, sócio do escritório Gonçalves Macedo Paiva SS, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC Goiás, especialista em Direito Empresarial pela FGV do Rio de Janeiro, é professor efetivo de Processo Civil da Universidade Católica de Goiás, é também professor da Escola Superior de Advocacia de Goiás e da Escola Superior da Magistratura do Estado de Goiás e também é professor de cursos preparatórios. A presente unidade de estudos cuidará dos recursos cíveis, mais especificamente a análise da sua parte geral. Iniciaremos, ao cuidar da parte geral, com o conceito de recurso. O que é, portanto, recurso? Recurso é um meio impugnativo que a lei coloca à disposição das partes para impugnar uma decisão judicial dentro do mesmo processo, com vistas à sua reforma, invalidação, esclarecimento e integração. Notem, o conceito fala que recurso impugna uma decisão judicial dentro do mesmo processo. Essa informação é importante. Vamos à lousa. Uma decisão judicial, ela pode ser impugnada, ela pode ser discutida, como acabamos de ver, por um recurso. E o recurso se caracteriza por ser um remédio que discute a decisão judicial dentro do processo. Colocamos isso em destaque porque outros meios há para o ataque a uma decisão judicial. Mas esses outros, ao contrário do recurso, atacam a decisão judicial fora do processo em que aquela decisão foi proferida. Um bom exemplo disso é a conhecida ação rescisória. Daí que os recursos são denominados em doutrina de meios impugnativos próprios, ao passo que a ação rescisória, o mandado de segurança em determinadas hipóteses, os embargos de terceiro, dentre outros, mecanismos que atacam decisão judicial fora do processo em que aquela decisão foi proferida, são conhecidos como meios impugnativos impróprios, ou também conhecidos como ações autônomas de impugnação. Trata-se, na presente unidade de estudo, de discutir a parte geral dos recursos. E o que se quer dizer com discutir a parte geral? Primeiro, cumpre destacar uma classificação muito importante na seara recursal. Costuma-se, em doutrina, classificar os recursos em ordinários e extraordinários. São ordinários os recursos que comportam a discussão de matéria de fato e de direito, ao passo que são extraordinários ou excepcionais os recursos que comportam a discussão apenas de matéria de direito. Repito essa informação. Recursos excepcionais ou extraordinários não comportam a discussão de matéria fática, apenas de matéria de direito. Também costuma ser cobrado no exame de ordem, a título de parte geral, os principais princípios regedores da matéria recursal. E o primeiro a se colocar em destaque é o princípio da taxatividade. O que significa o princípio da taxatividade? Primeiro, os recursos são criados pela lei. E segundo,
somente é dado à parte manejar o recurso expressamente previsto na lei. Em processo civil, costuma-se dizer que os recursos encontram-se taxativamente trazidos no artigo 496, que diz: são cabíveis os seguintes recursos: apelação, agravo, embargos infringentes, embargos de declaração, recurso ordinário constitucional, recurso especial, recurso extraordinário e embargos de divergência em recurso especial e extraordinário. Esses 8 recursos cabíveis na seara processual civil submetem-se ao princípio da taxatividade, mas não só a esse. Outro princípio muito famoso, constantemente cobrado em prova, é o princípio da singularidade, também chamado em doutrina de unicidade ou unirrecorribilidade. E o que significa esse princípio? Nada mais, nada menos que, para cada tipo de decisão judicial, somente será possível o manejo de um único tipo de recurso. Ou seja, se temos uma decisão interlocutória, contra a decisão tal, somente é cabível recurso de agravo. Não quer dizer que somente seja cabível um único agravo. Se forem várias as partes interessadas, todas poderão manejar o seu recurso de agravo. O importante, porém, em respeito à singularidade, é que todos aqueles que pretendam recorrer contra determinada decisão o façam por intermédio de um único tipo de recurso, no nosso exemplo, o agravo. Mas existe uma importante exceção ao princípio da unirrecorribilidade ou singularidade. É a possibilidade de interposição simultânea de recurso especial e extraordinário, quando? Nas hipóteses em que o acórdão é duplamente fundamentado. O que isso significa? Acórdão duplamente fundamentado é aquele que parte tem fundamento em lei federal e outra parte tem fundamento em norma constitucional. Em hipóteses tais, em pretendendo a parte recorrer desse acórdão, deverá fazê-lo por intermédio de 2 recursos distintos: o especial, direcionado ao STJ para discutir a parte da lei federal, e o extraordinário, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Notem bem, nessa hipótese excepcional, repito, que estou a mencionar, no mesmo momento processual teremos 2 recursos distintos, o especial e o recurso extraordinário. Ainda a título de princípios, podemos destacar também o princípio da fungibilidade. Significa o princípio da fungibilidade a possibilidade, excepcional é bem verdade, de que o tribunal conheça de um recurso errado como se fora o recurso certo, promovendo aí, como o próprio nome diz, a fungibilização de 2 recursos. Importante colocar em destaque que o princípio da fungibilidade não serve para sanar erro grosseiro. Se o advogado equivocou-se, cometeu um erro grosseiro e manejou o recurso errado, não há que se falar em fungibilidade. Ela só terá lugar quando, segundo diz a doutrina mais autorizada e a jurisprudência majoritária, quando acontecer a chamada dúvida objetiva. Significa a dúvida objetiva que não é culpa, a tecnia ou erro grosseiro do advogado ter manejado um recurso equivocado, mas sim decorrência de divergências doutrinárias, jurisprudenciais e, eventualmente, até incorreções legislativas. Ainda um último princípio, o princípio da proibição da reforma para pior, conhecido como non reformatio impejus. O que significa isso? Pelo próprio efeito devolutivo recursal, o julgamento de um recurso não pode agravar a situação daquele que recorre. Na pior das hipóteses, aquele que interpõe o recurso será mantido na sua mesma situação. Vale dizer, o meu recurso não pode piorar a minha situação. Importante mencionar que não se trata de reforma para pior quando o recurso da outra parte é provido e agrava a minha situação. Lembrem-se, reforma para pior é quando o meu recurso agrava a minha situação.
e isso não é possível. Além dessas questões relacionadas aos princípios, os recursos merecem ser estudados em seu juízo de admissibilidade de mérito. Exatamente o que significa falar-se em juízo de admissibilidade de mérito? É falar-se nos dois momentos de julgamento de um recurso. Vamos à lousa. Qualquer recurso possuirá dois momentos de julgamento. Primeiro, o chamado juízo de admissibilidade. O segundo momento de julgamento de um recurso será o chamado juízo de mérito. No juízo de admissibilidade, podemos ter dois resultados, positivo e negativo. Se positivo, o tribunal diz que conhece do recurso. Se negativo, o tribunal dirá que não conhece do recurso. No mérito, os resultados que podemos esperar são o provimento, o parcial provimento ou então o improvimento do recurso. É quase que lógico afirmar, mas é importante colocarmos em destaque. Só se pode passar ao julgamento do mérito recursal se antes o juízo de admissibilidade tiver sido positivo. O que significa dizer, só poderá ter o seu mérito analisado aquele recurso que, antes de tudo, tenha sido conhecido. Significa dizer que recurso não conhecido sequer permitirá que o tribunal analise a sua seara meritória. Por isso que quando vocês forem ler um acórdão, por exemplo, verão que ao final, na parte dispositiva, normalmente estará assim redigido. Acordam os integrantes da segunda Câmara do Tribunal de Justiça em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento. Temos aí conhecer como juízo de admissibilidade positivo e o mérito provido, improvido ou parcialmente provido. Pois sim, ainda temos outra situação importante em sede de parte geral, os efeitos principais dos recursos, que podemos enumerar como sendo os seguintes. O efeito clássico, o efeito devolutivo, significa que o recurso devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, tanto um devolutum quanto um appellatum, de modo que matéria não impugnada é matéria não devolvida. Segundo efeito importante, o chamado efeito suspensivo, que alguns recursos têm e outros não. Para aqueles recursos que são dotados de efeito suspensivo, o que teremos? Prolongamento do estado de ineficácia da decisão recorrida. Mais um efeito, o chamado efeito translativo, conhecimento das matérias de ordem pública, ainda que não tenham sido alegadas pela parte. E, por fim, o efeito expansivo no caso do litisconsórcio. O recurso interposto por um, a todos aproveita, salvo se distintos ou opostos os seus interesses. Vejamos como a matéria tem sido cobrada em prova. Primeira questão. A interposição de recurso munido de efeito suspensivo prolonga a ineficácia da decisão recorrida. Verdadeiro. O órgão judicial adquém, ao concluir o mérito do exame recursal, deve julgar admissível ou inadmissível o recurso. Falso. Ao julgar o mérito, relembrem, não é admitido ou não o recurso, é provido ou improvido. E uma mais. O recorrente pode desistir parcial ou totalmente do recurso interposto. Veremos que, no momento oportuno, o Código de Processo Civil dispõe sobre desistência e o recurso pode ser objeto dela a qualquer momento, independente de concordância da parte. Nesta unidade, começamos nossos estudos sobre recursos e outros meios impugnativos. O professor Lúcio Flávio nos trouxe uma análise geral dos recursos cíveis, partindo do conceito de recurso. Em outras unidades de estudo, o tema vai ser aprofundado. Então, até a próxima aula.